Bom, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está aqui com o nosso segundo encontro do Clube do Livro para falar sobre Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, esse livrinho simpático. E temos como convidado VIP o Ricardo Prado, que eu tive o prazer de conhecer na Flip. E viramos melhores amigos, né, Ricardo? Fala aí. Certeza, querida. Uma alegria ter te conhecido. Você é um presente. Ah, Muito imagina, você orgulho de ser também. seu amigo e de ser seu editor. É Muito verdade. orgulho. É verdade, muito orgulho. Eu também tenho muito orgulho de fazer parte. Gente, o Ricardo começou a sua trajetória como maestro, e aí depois ele nasceu no Rio, se mudou para São Paulo, aí ele começou a estudar como regente, é isso mesmo, Ricardo? Eu comecei mais pela composição, depois eu fui para a regência, mas é isso. É isso. Aí ele escreveu um livro maravilhoso que se chama Os Primeiros, pela editora da Ponte, um livraço lindo. E ele também Obrigado, querida. trabalha como a cabeça da nova editora da Ponte, que está crescendo, e é uma editora maravilhosa, a qual eu fico muito feliz em fazer parte também. Você quer falar um pouquinho mais Que sobre bom. você? Acho que não, acho que é isso. Eu vim da música para a literatura, eu, garoto, me dividia entre essas duas alegrias, assim, entre esses dois chamados. Gostava dos dois. Eu, menino, meu quarto tinha, além da minha cama, era um quarto meio apertado, porque além da minha cama, tinha a biblioteca do meu pai, que era assim, parrudinha, e tinha o piano da minha mãe. Então eu dormia e eu cresci nesse lugar onde tinha muita música e onde tinha muita literatura. E eu não sabia para que lado ia, só consegui me decidir ali já aos 40 anos. Quer dizer, não é verdade, porque eu primeiro me decidi pela música e depois eu me dediquei mais à literatura, embora escrevendo muito sobre música, né? Música é o meu tema. Os dois mundos. Exatamente. Os dois mundos. Então, acho que você se identificou bastante com esse Vamos Comprar um Poeta, já que você está nesse mundo mesmo da arte, né? É verdade. É verdade. Foi você que escolheu esse livro para o clube. A Sim, curadoria é sua. a curadoria foi minha. Você gostou? Eu gostei. É assim, já entro no livro, começo a falar do livro, você que está Vamos regendo a começar. orquestra, então você dá as Deixa eu dar. entradas. Sim, ó, de pessoal que acabou de entrar, fiquem à vontade para falarem quando quiserem, fazerem perguntas, darem opinião, falarem com o Ricardo. Tá todo mundo aqui à vontade, estamos em casa, por favor. Bom, vamos falar sobre o livro então. O que que você achou, Falar Ricardo? sobre o livro. Querida, eu achei assim, eu tive três momentos com o livro. O primeiro momento foi um reconhecimento muito rápido de que ele é um livro que, para mim, como leitor, ele demora um pouquinho para engatar. Eu achei esse 30 gramas de espinafres, que é o primeiro capítulo, né? E a primeira coisa é um elogio a essa estrutura. Ele estruturou muito bem o livro, né? É, e aí logo tem essa coisa de que tudo é medido, tudo tem uma matemática, né? Tudo tem uma monetarização das coisas, né? Ele fala muito da moeda, tudo tem um patrocinador, a escada, a roupa que as pessoas usam, os talheres, os objetos dentro de casa, né? Então, o primeiro momento foi esse momento em que eu achei que ele tinha um pouco abusado da piada. Quer dizer, é claro que não é uma piada, é uma característica do livro, mas que ele estava usando esse elemento um pouco demais. Então, o meu primeiro momento foi de um pouco de estranhamento, mas quem é leitor sabe que muitas vezes um bom escritor, um ótimo escritor, não pega rápido, né? Quer dizer, não pegar rápido não significa um defeito da escrita. Há escritores que pegam muito rápido na primeira frase e tem outros que demoram um pouco mais, né? É conhecida a história do início do Nome da Rosa, do Humberto Eco, né?
que tem uma descrição de uma porta que parece que não vai acabar nunca mais. E ele fica descrevendo a porta, e ele fala da porta, e quando eu li, e já encontrei outras pessoas que tiveram esse mesmo sentimento, assim, é como se ele te desafiasse, é como se ele te dissesse assim, vamos ver se você merece o meu livro. Se você passar da porta, né, você vai entrar no meu livro, e aí você vai se encantar. Mas esse não é um livro para qualquer um. Então veja se você ultrapassa esse desafio e aí eu vou te tratar melhor. E o livro é maravilhoso, o livro se tornou um clássico, né? Então eu achei que ele poderia ser isso, quer dizer, ele poderia estar me apresentando uma piada um pouco recorrente, né? Uma anedota um pouco recorrente, um tratamento um pouco recorrente, até entrar na questão ela mesma, né? Assim, o que será que ele vai me dizer adiante, né? Que história ele vai me contar? E aí, o segundo momento, que foi muito rápido, foi de começar a gostar muito do livro. Assim, o livro me pegou em seguida, né? Quando eu entendi o que que ele ia fazer, que jogo ele estava construindo, né? Como é que ele estava trazendo mais elementos para além da piada, aí ele me ganhou. Isso não demorou tanto. Eu não sei como é que isso. Quer dizer, as pessoas devem estar com o livro aí à vista, né? O livro à mão. Eu li no Kindle. Foi um período em que eu estava muito em trânsito para um lugar para outro, não queria ficar com o livro na mão, então eu comprei ele pelo Kindle e fui lendo, e então eu não sei se ele está alinhado, né, com o livro em papel. Mas ali na página 6, onde no capítulo que ele chama de Exponencialmente Parvo, que já é um título que eu achei maravilhoso, né? É assim, como Sim, é que ele chama de parvo e dá uma categoria matemática, assim, superlativa. O sujeito é exponencialmente é parvo. verdade. É maravilhoso, né? O próximo amigo que me encher o saco eu vou chamar de exponencialmente parvo. É um xingamento maravilhoso, né? É mesmo. E, e ali na página seguinte, né, na segunda página, pelo Kindle, né? Uhum. Ele tem um texto que ele diz: Estou apaixonado, disse. Quanto? Perguntei. 70%. Uau, desta vez é a sério, que você está 70% apaixonado é muita paixão, né? Talvez mais, 72 ou mesmo 73, quer dizer, parece que ele tem um velocímetro, assim, né? Um termômetro muito exato para a paixão, né? Ainda não fiz um estudo, quer dizer, para saber o quanto está apaixonado, tem que fazer um estudo, uma medição precisa, né? Com a X89 23.4 também te afeiçoaste nessa percentagem. Aí eu aí ele me ganhou. Você vê como é bem no princípio, né? Sim, Eu disse, sim. caramba, ele pode ser até que ele fique muito na piada, mas ele está explorando a piada de uma forma incrível, assim, já gostei, né? Né, é Em verdade. seguida, né, no capítulo em que ele chama de que tamanho, tem uma coisa que eu acho que é um achado também, que é o poeta que ele vai comprar, que a família vai comprar, né? É um pet, é um animal de estimação, né? Não é, embora seja uma pessoa, não é tratado muito como pessoa, né? Eles vão comprar um poeta e o poeta é um animal que produz uma certa coisa, é como se tivessem comprado uma galinha, uma pata, uma vaca leiteira, quer dizer, um animal que produz alguma coisa, né? Sendo que no caso do poeta, a família não está muito convencida de que, ao contrário de uma galinha, uma pata ou uma vaca, aquele produto tenha qualquer utilidade, quer dizer, é um animal meio inútil, né? Assim, meio produz uma coisa e aquela coisa não tem utilidade. E ele volta à questão da utilidade e da inutilidade muitas vezes, né? Assim, ele vai construindo com muita habilidade, né?
essa demonstração de como a poesia é inútil, né? Como não se consegue fazer nada com aquilo. É, e aí eu acho que é um outro momento em que ele me ganha, porque ele trata da questão da utilidade ou da inutilidade, né? Ele constrói isso de uma forma muito pouco discursiva e muito literária, né? Essa é uma qualidade do bom escritor, né? Ao invés de dizer o que pensa, ele demonstra o que está sendo pensado, né? Ele transforma o pensamento em ação, né? Em alguma coisa que está na trama, que está na história, que acontece entre os personagens, né? Ele, autor, se abstém de fazer proclamações, de dizer o que ele pensa sobre a poesia, ser útil ou ser inútil. Ele está completamente, o narrador está completamente ausente, né? A menina que fala é a filha, a irmã, né? E essa questão da inutilidade da poesia é demonstrada pela literatura e não por uma proclamação qualquer, né? Ricardo, Deixa, Diga. deixa eu aproveitar nesse tema e te fazer uma pergunta. Porque, assim, você é uma pessoa que não só vem da arte, você não só é artista, mas você também é um editor. Então, você, como a cabeça de uma editora, você tem esses dois viés. Então, assim, Uhum. o Afonso Cruz, ele faz essa crítica ao inutilitarismo e o utilitarismo. Mas você, como editor, você tem que olhar para um livro, né, no seu caso, e ver se ele vai ser útil ou inútil, se ele vai render ou não ao público, não é? Então, assim, você tem que ver se você vai faturar com esse livro ou se ele não vai dar nenhum retorno, se as pessoas vão ter interesse ou se não vão ter interesse. Como que é isso? É difícil. É difícil, é um desafio, mas ao mesmo tempo é um encantamento, é uma maravilha, né? Porque na verdade, eu acho que são duas coisas separadas, Sofia. Quer dizer, uma é que a poética, né, a questão literária, o valor literário do livro, ele está, de alguma forma, deslocado da questão do produto livro, né? Assim, é, a obra literária, a obra poética, ela me parece, praticamente sempre inútil. Assim, ela não terá utilidade nenhuma, né? É muito comum eu brincar com os amigos, né, que leem o meu livro. Meu livro é muito grande, né? Os primeiros é um livro de 840 páginas, é mais de quilo de papel. E eu brinco sempre com eles, eu dizendo, olha, se não gostar, se não tiver paciência, ele é ótimo para prender uma porta em dia de ventania. Ele segura uma porta assim com facilidade, e tal. Ou seja, ele serve para alguma coisa que está para além do literário. Se a literatura ali não pegar você, usa como peso de papel, como um prendedor de porta. Ou seja, me parece que são duas, essa piada, né, é sobre essa dupla personalidade, né, esse duplo caráter do livro, da obra, né? Assim, o valor poético é inútil no sentido de que até recusa o mundo da utilidade, né? A coisa de uma sociedade tão utilitária, né, em que transforma tudo em uso, tudo em utilidade, né? E a outra coisa é o produto livro que terá ou não aceitação do público como obra poética, como objeto, como. Então, acho que assim, eu não publico um livro que eu acho que, quer dizer, não quer dizer que eu nunca publicarei, mas até hoje eu nunca publiquei um livro utilitário. E há muitos, e há bons, né? Gente, Quer dizer, aliás, eu estou mentindo, eu publico muito livro para educação, é né? verdade.
não é? Então, essa é uma utilidade daqueles livros, quer dizer, eles são Interessante, é usados com verdade. uma finalidade muito objetiva, que é Educativo. educar um certo público, né? Ser É utilizado no informação. processo educacional. E há É. livros de autoajuda, há livros de não ficção, né? Que são Sim, feitos para sim. serem úteis, né? Então, eu acho que isso Antigamente também é um existia pouco. uma Desculpa, Antigamente pode falar. existiam uns livros que eu tinha vários, que eu adorava e que eu nunca conseguia me livrar deles, que eram livros muito, muito utilitários, que eram livros de. Hoje não tem mais, não faz mais sentido, né? Ou tem muito menos, que eram guias de viagem. O guia de viagem é um livro É, utilitário, né? Você não fica lendo guias de viagem, né? Você até pode ler um guia de viagem sonhando, planejando uma viagem, mas feita a viagem, ele perde muito a utilidade, né? Guias de restaurante, antigamente tinha guias de restaurante, né? Assim, guia dos restaurantes de uma certa cidade, e isso praticamente desapareceu. sim. É, Aqui, ó, Ricardo, eu tô aqui com o seu livro para o pessoal ver. Olha que livro lindo, olha o tamanho dele. É um livro maravilhoso. Eu achei ele bastante útil. Eu não sei se eu concordo com você que ele é inútil, porque é um livro que conta a história. Bom, o Ricardo vai falar melhor do que eu, mas ele conta a história dos primeiros artistas do Brasil. Então, ele não é só entretenimento, mas ele também é educação. Ele não é inútil. Você ganha muita coisa além desse livro. Então, acho que você não tem sei. razão. Não Acho que sei você se tem é razão, tão tá inútil vendo? assim. Além disso, eu acho que dois pontos, mas assim, sobre o utilitarismo e meu Deus, utilitarismo e não utilitarismo no livro, a gente vê que o poeta, apesar de ter sido inútil, ele foi tão útil que ele mudou a vida da família, né? A família se tornou Completamente. outra coisa completamente diferente, principalmente a mãe, que teve essa emancipação muito forte por conta do poeta. Então, É, assim, é verdade. então, Mas ele faz isso trazendo uma experiência que não é tão facilmente mensurável, né? Quer dizer, é uma, é até estranha, né? Aquela medição, aquele estudo aprofundado sobre o nível de paixão que ele está sentindo. É 70, 72, talvez 73, né? sim, sim. Ali naquele capítulo chamado Fazer a Cama, tem um trecho que eu gosto muito, que é o final, que ele diz assim: colocou uma pequena mesa que servia de apoio ao sofá, especialmente para que o pai pousasse o uísque e este item ali ficasse esquecido meia hora a 45 minutos ou menos, quer dizer, tem uma medição, depois de se sentar e começar a beber. Tinha um tampo redondo, vidro temperado, com 37 centímetros de diâmetro. Bonita, diria um poeta. Ou seja, ela está começando a adotar a categoria do poeta. Além de toda a medição, né, do tampo de vidro, a utilidade da mesa, para que ela serve, onde é que ela fica, a quem ela serve. Finalmente, lá ela parece que é aí que começa aquela contaminação que o poeta faz a ela e a mãe, como você salientou, né? É assim, Sim. bonita, diria um poeta, ou seja, ela ainda não admite que é uma categoria dela, né? Não é ela que chamaria de bonita, mas ela começa a ser contaminada pela ideia, é, de alguma poética, né? Eu acho que é interessante até porque também no capítulo quarto, que é na página 37 do Físico, ela fala que ela foi ter com o poeta ao quarto, entre aspas. Aí ela abre parênteses, começa a perceber o que é uma metáfora, porque ele não tá num quarto, ele tá num negócio embaixo da escada. Exatamente, É muito bom. exatamente. Começa a É entrar muito assim bom. dentro da gente. É. A coisa que eu acho boa também é que uma outra qualidade, né, é que ele vai trazendo para aquela família outras categorias, né? Além das medições, além das métricas, das coisas mensuráveis, né? Ele vai trazendo outras categorias, né? Tem uma que é ali, olha, é,
no jantar, no capítulo chamado Jantar. Se a mim aborrece-me, disse o convidado 3. O meu cônjuge em criança teve um escultor, quer dizer, um outro animal de estimação, é outro tipo de pet, né? É como se alguém dissesse assim: não, eu não tive cão na minha infância, mas eu tive gato, eu tive passarinho, eu tive peixe de aquário. Sim, é um outro bicho, né? Fazem muita porcaria, disse a mãe. Os cônjuges, os escultores. Sim, mas dizem que compensa, que se adquirem momentos de beleza, que apesar de imaterial, há quem diga que faz falta. Quer dizer, a, a contaminação está se dando, né? Eles já estão falando de beleza. E que, apesar de material, há quem diga que faz falta. Superstições, disse o convidado 2. Ou seja, a beleza é uma coisa, é uma categoria que está começando a aparecer. A primeira é que aquilo é bonito, não é belo. Depois a beleza aparece, mas aí, quando a beleza aparece, o outro convidado diz que é uma superstição. Isso é ótimo, né? Quer dizer, como é que as categorias vão se infiltrando? Parece que está havendo uma contaminação, né? Como se tivesse é um vírus novo, né? É uma coisa que está se infiltrando naquele grupo de pessoas, né? É, É verdade. posso ir Sabe que adiante na aqui? biblioteca. Ah, pode sim. Mas só um Não, parênteses aqui. Na não, biblioteca da diga. minha escola, quando eu era pequena, tinha, tipo, a biblioteca, assim, você entrava e na parede do fundo tinha uma frase escrita, acho que hoje em dia não tem mais, mas tinha uma frase escrita que era assim, não lembro de quem era, mas falava que todo livro que a gente lê, a gente sai um pouquinho melhor. Que é isso? Claro. É claro que não são para todos os livros, mas assim, em sua maioria, os bons livros, você sai um pouco transformado, você sai um pouco diferente, você sai pensando de uma forma diferente, vendo uma coisa de uma forma diferente, tendo uma visão diferente na É, literatura. Eu acho também bastante interessante, que era o segundo ponto que eu ia falar lá atrás, porque atualmente as pessoas estão vendo muito a literatura como algo inútil. Por que que eu vou ler um livro? Por que que eu quero saber de uma história? Por que que eu quero saber de um romance ou então de uma história de terror? Não, não faz sentido. Então, a lista de mais vendidos nos últimos tempos tem sido de livros úteis. Então, de livros de coach ou livros de autoajuda que vão te ensinar alguma coisa que vai ser prática na sua vida. Só que é, de novo, a visão do útil e do inútil, né, se contrapondo. O que é útil e o que é inútil. é, Porque, assim, por mais que a gente leia um livro de autoajuda ou, enfim, um livro de coach, de performance para melhorar, um romance às vezes tem um impacto muito grande, porque você mergulha dentro dessa história, né? Como, por exemplo, esse livrinho pequenininho, que apesar de ter menos de 100 páginas, acho difícil você não sair transformado, você não sair pensando nesse livro. Eu tive um jantar há claro. pouco tempo com as minhas amigas, eu perguntei do livro para elas, e a Giovana, que inclusive está aqui, falou que ela terminou o livro e falou assim, tá, eu tô pensando nesse livro faz dias. Então, assim, ele, apesar de ser curto, tem um impacto que vai te fazendo pensar, não é? É verdade, é verdade. Aliás, eu acho que ele faz pensar sobre várias coisas, né? Esse impacto é múltiplo, não é um único, né? Sim. Eu acho que ele traz a reflexão sobre a utilidade ou inutilidade da obra de arte, né? E não apenas da literatura, ele fala de outras artes, né? De outros artistas, né? Como de outros animais, né? E, e acho que ele tem uma. Você estava falando, né, sobre os livros de coach, de autoajuda, eu estava lembrando eu acho que tem sempre esse esforço que eu acho que é um esforço que vem da indústria literária, da indústria editorial. E, assim, tem que fazer um meia-culpa nisso, embora eu não tenha consciência muito pesada. Eu acho, como editor, eu acho que há no meio editorial um certo esforço de ficar dando utilidade, se não à literatura, ao livro. Mas às vezes isso escorrega, né? O livro é um companheiro, o livro faz isso, o livro faz aquilo. É verdade, o livro faz muitas coisas, inclusive faz coisa nenhuma.
Ele serve apenas como entretenimento, como companhia. Leia porque é divertido ler. Assim, não precisa ter grandes valores morais, né? Como se a gente quisesse enxertar valores morais a esse objeto, né? E recentemente eu vi um desses esforços que foi da literatura curativa. Ler cura. Assim, hoje tudo tem que curar, né? Estamos todos É, doentes, é uma doença generalizada, então o que você come tem que te curar, o que você faz tem que te curar. E agora o livro também tem que te curar. Então, Como é que é a eu, cara do Hulk, gente? eu... Oi? Olha ali, olha a cara dele. Olha eu a acho, cara que o Sandy faz, Helena. eu acho Faz, que ela Sandy. Faz a tá com cara o do microfone Hulk. aberto. Uma fúria. Eu não ouvi, eu não entendi. Eu acho que ela tá com o microfone aberto. Eu acho que vazou aqui o Ah, áudio. tá. Então é essa coisa de tem que ter função, né? Sim, sim. Ali um pouco adiante, né, ele Ah, faz um outro exercício que é interessante, que é comparar um valor material a um valor imaterial, né? É no final do capítulo Na Escola. Ele diz assim: por acaso, o poeta acha que vegetais e frutas são mais importantes da pirâmide das necessidades? Evidente, evidentemente que não. É o que então? É a liberdade. Quer dizer, ele vai trazendo sempre essa ampliação das categorias de valor, né? É, Muito possivelmente não são os vegetais e frutas o mais importante da pirâmide das necessidades. Quer dizer, ele está introduzindo um outro, ele está colocando isso em questão, ele está duvidando que seja isso e está propondo que talvez não, ele afirma, né, que é a liberdade. Quer dizer, lá no alto da pirâmide das necessidades está a liberdade. Quer dizer, a liberdade é uma categoria da necessidade, quer dizer, não é da utilidade ou da inutilidade, não é mensurável, assim, é uma necessidade primeira, né? Assim, sem liberdade não haverá mais nada, assim, não teremos mais nada, né? Ou não importa e o que mais teremos se não tivermos liberdade. uhum. Eu queria comentar também sobre essa parte, desculpa te interromper, Ricardo. Que Imagina, ele João. fala da liberdade, mas eu senti essa parte muito como uma piada do autor, né? Porque quanto de liberdade que esse poeta tem, o que esse poeta entende como a liberdade, se ele é tratado como um pet, né? Se ele é uma propriedade de uma família, uma propriedade de uma pessoa, e até no final, quando ele tem essa liberdade, acho que eu tô colocando a carroça na frente dos bois, mas quando a família larga ele no parque, ele fica no parque. Então, ele coloca a liberdade como ser primeiro, né, como o topo da pirâmide das necessidades, mas o quanto que ele usufrui, o quanto que ele entende o que é aquilo, e também outro ponto que eu fiquei pensando também é nessa discussão do inútil e do útil, né? E fui eu que falei para a Sofia que eu fiquei pensando muito tempo no livro, porque eu me questionei muito da onde veio essa régua de isto é útil e isto é inútil. Se a partir da inutilidade o poeta consegue resolver questões do dia a dia, consegue ajudar o pai naquela questão com a fábrica. Então, o quão inútil é a arte, o quão inútil é o pensar figurado, né? Porque eles estão no mundo onde você pensa racional, onde você pensa na exatidão, na mensura e essas coisas. Então, eu, como uma pessoa que não gosta de exatas, adorei esse livro, que eu consigo falar assim, ó, viu? Pensar o figurado também te leva a muitos lugares. Mas eu acho que essa discussão da liberdade, o poeta ele foi muito engraçado, né? Que ele bota o poeta apreciando a liberdade sem tê-la. Então ele aprecia a liberdade ou a ideia do que seria liberdade, né? Enfim, esse ponto aí que eu achei interessante. É muito interessante a tua observação, é muito interessante.
porque talvez a marca do poeta seja exatamente, né, examinar até mesmo aquilo que não se tem, né? Quer dizer, valorizar até mesmo aquilo que você não tem, né, esperança de ter. Você é um pet, você tem que produzir aquilo que aquele animal produz, você é abandonado, você fica abandonado, ele não vem correndo atrás do carro, ele não bate na porta dizendo, né, por favor, não me abandonem. Ele foi abandonado, ele fica no parque. É, mas ele praticamente não tem a liberdade de não pensar com liberdade, né? Ele não é livre para escolher ser livre ou não, né? É como tem um livro da Clarice Lispector que eu amo, que é A Hora da Estrela, é um livro pequenininho também, né? Que eu acho que é esse livro que começa com uma frase que eu acho um monumento, quer dizer assim, ela diz assim: pensar é um ato, sentir é um fato. Quer dizer, a gente escolhe pensar, né? Vamos refletir sobre a utilidade, a inutilidade, a liberdade, a poética. A gente pode se propor pensar sobre qualquer coisa, mas aquilo que a gente sente é um pouco impositivo, quer dizer, você não escolhe sentir medo ou sentir vontade, ou sentir desejo, ou sentir paixão, ou sentir, né? Essas coisas são mais, não quer dizer que elas sejam absolutamente imperativas, mas elas não são um ato tão livre quanto o ato de pensar. Então, o poeta, o artista, né, é como se ele fosse prisioneiro da ideia da liberdade. Quer dizer, né, há uma, uma dicotomia interna, né, uma coisa que é, assim, como eu posso escolher? Se escolho ser artista, eu perco a capacidade de optar pela liberdade ou pela não liberdade. Quer dizer, se eu optar pela não liberdade, eu estou abdicando da arte. Quer dizer, não, né, tem um episódio interessante, está acontecendo em São Paulo agora, uma grande exposição da obra do Andy Warhol, né, na FAAP, né? E tem uma E tem uma puxada de orelha linda daquele cineasta italiano, Pier Paolo Pasolini, que ele deu no Andy Warhol, que ele achou que a obra dele estava virando um truque para ganhar dinheiro. Essa era a crítica do Pasolini a ele, né? E ele expressou isso para o Andy Warhol numa conversa, e essa frase ficou muito famosa, né? Ele disse para ele: o que interessa ser tão livre num mundo de pessoas não livres? Assim, essa sua liberdade tão absoluta, né, passa a ser quase uma agressão, uma ofensa às pessoas que não têm toda essa liberdade que você quer ter, né? Ou seja, essa é uma questão para a arte, quer dizer, mas a sua observação foi ótima. Você não me interrompeu de maneira nenhuma. Faça isso muitas vezes. Puxando aqui, eu achei que nossa, foi bastante profundo, não tava, eu fiquei, não tinha pensado como vocês, mas eu achei muito interessante, porque assim, eu tive há um ano atrás uma conversa, eu fui lá para enfim, eu fui para Filipostos, eu tive uma roda de conversa e tal, e eu tava conversando com o William Fuchs, que é um escritor super renomado, ele já ganhou vários prêmios, assim, o cara é top. E eu olhando pra ele assim, tá, eu quero ser igual a você um dia, assim, né? Então, Uhum. e ele tava falando que ele tem uma coluna na UOL, e ele publica todo domingo. E eu falei, nossa, como eu queria ser igual a você, e, tipo assim, publicar qualquer livro, sabe? E ser lido, e ter uma coluna e ser lido. Ele falou assim, cara, eu que te invejo. Porque eu tenho que fazer alguma coisa que as pessoas vão de fato ler. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja interessante e alguma coisa que prenda. Eu não posso escrever o que eu quero. Tenho que escrever uma coisa que as pessoas vão querer ler. Agora, você pode fazer o que você quiser.
Você não tem essa pressão do entretenimento, assim, essa pressão de fazer alguma coisa que as pessoas obrigatoriamente vão ler. Você é livre. Então você não tem que escrever todo dia. Eu tenho que escrever todo dia. Você, sabe, se você não tiver inspiração, não tem problema nenhum. Porque você não tem essa obrigação. Eu tenho que achar inspiração em coisas que, meu, sei lá onde é que tem. Então, assim, às vezes eu fico desesperado porque eu tenho que mandar alguma coisa para ser publicado no domingo e eu não tenho a menor inspiração, não faço ideia do que eu vou fazer. Então eu achei muito interessante, porque é exatamente isso, essa liberdade de que não é tão livre assim, não é? Uhum. Exatamente, exatamente. Eu pensei É. muito nisso porque eu tinha um professor no ensino médio. Ele era meio doidinho das ideias, mas, enfim, faz o efeito, né, que a gente está aqui pensando, que ele falava muito que a gente é fadado a ser livre. Então, de verdade, o quão livres somos? Porque, e é essa coisa, o que a gente almeja como a liberdade, né? O que a gente almeja como ser livre, na verdade, a gente está preso. Até mesmo a família, que tecnicamente tem a liberdade, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de não ser pet de alguém, ainda é presa a esse mundo calculista, a esse mundo exato. Então, eu achei super feliz esse ponto aí do autor e essa questão, enfim, aí, bola pra frente. Muito bom. Vou dar um pulinho aqui adiante. No... Ah, meu Deus, cadê? Ah, aqui, no capítulo chamado Parece o Mar, que eu Eu já ia acho um falar. título maravilhoso, Parece o Mar, né? E lá tem aquela cena em que ele escreve na parede, né? A mãe fica revoltada como é que ele escreveu na parede, né? 23 letras. E ele escreve na parede o seguinte: como é que o mar tão grande cabe numa janela tão pequena? Quer dizer, ele está chamando a atenção para como a poética, como a obra de arte, né, quebra as perspectivas, as dimensões, as escalas, né, as medidas. Não é, isso não é mensurável. Quer dizer, como é que você faz o mar caber, quer dizer, o mar tão grande caber numa janela tão pequena? É, eu achei um golaço, assim, ele acertou o soco nessa, porque né, várias vezes ele acertou o soco, não é só nessa, mas aqui é uma das vezes em que ele acerta, me parece muito o alvo, né? Quando ele quase debocha da mensurabilidade das coisas, né? Assim, das métricas, das formas de medir. Quer dizer, então, essa quebra de proporção, né, é uma das funções, né, que aqui ele acerta muito também, porque ele faz de uma forma muito simples. São 23 letras, né? Como é que um mar tão grande cabe numa janela tão pequena, né? É, Eu ia te e fazer aí essa ele... pergunta agora. Ah, é? Porque, sim, porque assim, a frase que se segue é maravilhosa. Tipo assim, o diálogo que se segue. Que a menina fala assim: aquela frase, mamãe, é uma janela. Aí ela fala assim: quê? É uma janela com vista pro mar. Ele abriu uma. Aí a mãe responde: como assim? Ele abriu uma janela sem licença camarária? Assim, que absurdo. Aí a menina responde: não, é uma situação meramente poética. Aí a mãe olha pra filha e fala assim: cara, o que se passa contigo? Nada. Aí a mãe fala: a poesia estás no fazer muito mal. É incrível. É incrível, é isso mesmo. É porque a mãe vem com uma categoria. Eu gosto muito desses jogos de categoria que ele faz, né? Porque a filha está falando de uma situação poética e a mãe está chamando a atenção por uma burocracia. Quer dizer, como é que ele não foi lá pedir licença para abrir uma janela? Senão é uma janela poética, né? Metafórica. O que ele abre é o olhar, né? Assim, aquilo que você estava falando, né? Como a obra de arte nos transforma, né? A gente não sai, assim,
a gente não é o mesmo depois de um bom verso, um bom quadro, uma boa melodia, um bom ritmo, enfim, uma boa obra de arte, né? Mas pergunte mais, então. Você estava se contendo para fazer uma pergunta, eu fiquei falando aqui. Podemos ir também segundo as suas perguntas, ou as vossas perguntas, né? Imagina, pode ir falando. Eu tava, inclusive, conversando sobre isso com a minha mãe, porque a gente gosta muito de ir para concerto. Bom, acho que você também, né, Ricardo? E a gente tem essa coisa que a gente fala entre a gente, principalmente, a gente gosta muito de concerto, mas a gente começou a frequentar os matinais também da Sala São Paulo. E Que a são gente sempre ótimos. fala, assim, cara, é impressionante como limpa a alma, né? Você parece que Limpa. lavou a sua alma. Pelo menos eu e ela, minha mãe também tem ela pode falar, mas ela tem uma experiência bastante forte com música, ela é formada em piano, enfim. Então, assim, a Legal. gente vai, senta e fala assim, nossa, como pode limpar a alma? Eu me sinto muito mais leve para começar a semana. Uma simples melodia, né? Porque o que é aquilo? Né? É simplesmente, né? O que é uma música? É um som, é um barulho que é bonito, não é? Não, é que a gente começou a falar desse assunto de música, porque tem uma frase no livro que é o que você falou logo no começo. Tem uma hora que te dá um clique no livro, dá um pá, sabe? Um golaço. E um deles, para mim, né, que me tocou, foi assim: eu não lembro exatamente aonde, mas era assim: a poesia faz com que as paredes fiquem mais macias. Cara, eu achei aquilo tão maravilhoso. E aí eu falei para a Sofia, eu falei, não é só poesia, é a arte. Então, assim, na hora, por exemplo, que você escuta uma música, seja ela qual for, pode ser rock, pode ser clássico, pode ser. Você sente aquele ambiente, e é verdade, as paredes ficam mais macias. Você vê uma obra de arte num quadro na parede, você para olhar, mas ele está na parede, aquilo está mais macio, né? E eu achei Com essa certeza. frase sensacional. E a gente estava discutindo isso, porque às vezes você vai, às vezes não, né? A gente vai para o concerto, enobrece a alma. Não é, daí a gente estava falando isso, não tem nada mensurável nisso, né? A gente não está mensurando nada. Claro. E ao mesmo tempo aquilo pegou uma grandeza gigante, né? Então, como a arte pode tocar cada um do seu estilo, do seu jeito, cada um toca de uma maneira diferente. Mas como essa frase dele assim, como que pode a parede ficar macia? Eu adorei essa frase. Essa daí eu achei É, sensacional. é maravilhosa mesmo. Você tem toda a razão, Lisete. É. É, tem muitos trechos que eu acho muito bons, né? Eu destacaria um outro que tem a ver com o que a gente ainda há pouco estava falando, né? E é sobre essa questão da utilidade, sobre o livro ser tratado como um objeto que tem outros valores e tal. E tem ali um trecho em que fica no capítulo. Ah, meu Deus, espera aí que fechou. Ah, estaria doente, e que ele lá, quase no final, ele diz assim: ele falava com os livros como se fossem amigos. Perguntava a Flaubert o que achava disto ou daquilo e abria o livro e obtinha respostas. E isso deleitava-me. Quer dizer, não é que Flaubert, né, um grande romancista, um grande escritor, estivesse pensando em respostas. Mas você pode. Esse é o grande poder do leitor, né? Quer dizer, é poder abrir um diálogo com o livro. Essa coisa de vou perguntar ao livro e o livro me responde, não é porque o livro tem respostas, né? É porque você deu-se a fazer perguntas, a procurar respostas. E aí, aqui e ali, você encontrará respostas. Mas num jogo que não é de perguntas e respostas, quer dizer, não é utilitário, né? É do acaso, é de você encontrar respostas pela generosidade que são as artes, né? Que é a literatura, que é a poética. Aquilo é tão
emprenhado de saberes, né, de situações que aquilo poderá, aqui e ali, frequentemente, oferecer respostas às suas perguntas, né? E não é porque isso seja uma pretensão do autor, mas é porque é da natureza do que o artista, do que os artistas fazem, né? Vou adiante, o que que eu faço? Pode ir adiante. Ricardo, a gente está já caminhando mais para o final, mas eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer, que é, o livro Né? termina falando que a menina faz uma oração e o leitor no final, aliás, desculpa, o escritor até convida o leitor no final a fazer essa mesma oração antes de dormir, que é: tenho milhas a percorrer antes de dormir. O que que você acha que isso significa? Tenho milhas a percorrer antes de dormir. Eu acho que, para mim, isso fala de muitas coisas, mas uma primeira coisa que me ocorre é que o ato criativo, né, a escrita, a poética, seja qual for, né, a música, qualquer obra de arte, né, ela, em grande parte, ela se resolve no sono. Ela se resolve quando a gente não está objetivamente trabalhando. É como se o artista trabalhasse ininterruptamente. Quando ele trabalha, e quando ele não trabalha, ele trabalha mais ainda, né? Porque é quando o inconsciente fala. E muito da obra de arte vem do inconsciente do artista, né? Não vem do consciente, né? Não vem de uma espécie de relojoaria, né? De montar essa peça com aquela, e aí elas começam a se mover e aquilo, enfim. Há uma relojoaria, há uma construção, né? Ah, mas muito disso é não racional, é não engenharia, é não relojoaria, né? E acho que quando a gente vai dormir, eu faço isso acho que toda noite. Eu levo para o meu sono muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas questões da minha escrita, né? E isso, assim, muito frequentemente eu acordo com a solução. É mágico, é esquisito até. Como é que eu durmo me perguntando uma coisa que a minha relojoaria não conseguiu resolver, e durante a noite o meu inconsciente me traz a solução e eu acordo com uma possibilidade de solução para levar para a relojoaria. Então, é assim, ele tem muitas milhas antes de dormir, porque ele ainda vai caminhar muito. Ele não para quando ele vai dormir, né? É como se ele dissesse: agora começa uma caminhada talvez maior ainda do que quando eu estava desperto, é, pensando, né, atuando, trabalhando, operando sobre alguma coisa, né? Meu trabalho não termina quando eu vou dormir, minha caminhada não termina como quando eu vou dormir. Eu sigo caminhando, enquanto durmo. Não acho que essa minha resposta esgota de maneira nenhuma a frase, quer dizer, a frase abre muitas outras possibilidades, mas foi a que primeiro me ocorreu. É, Interessantíssimo. eu, não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa frase realmente é fantástica, porque eu acho que vai ser o background de cada um, vai ser o iceberg interno de cada um que vai interpretar essa frase. Quando eu li umas 3, 4 vezes a frase, sabe? Daí eu falei: "Ah, deixa eu entender e tal", sabe? Repetindo a frase. E para mim, olha, você vê como é maluco, né? A mesma frase. Era as milhas que ele ainda tinha que seguir e que a gente tem que seguir antes de morrer. Para mim era uma Olha, claro, conotação de assim, claro. quanto que eu tenho que andar, quanto coisa que eu tenho que viver, tudo que eu tenho que fazer antes, porque ele fala do sono, né, dormir, mas assim, para mim era morrer, entendeu? E eu fiquei pensando, eu falei, pô, e eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, quanto eu tenho ainda que fazer, viver, experiências e tal, antes de morrer, porque eu acho que era
o ciclo da vida do poeta naquilo ali, sabe? Era aquele ciclo de ele ainda querendo mais, né? Então, eu acho que cada um vai ter uma interpretação dessa frase. Aquela Exatamente isso. famosa assim, não existe certo e errado, né? Mas para mim Exatamente. era essa conotação de o sono, o dormir, de morrer, sabe? Não É sei se muito alguém bom, mais Lisete. interpretou de outra maneira. Então, enfim. Interessante. Mas isso é uma característica do grande livro, né? Ele desperta muitas coisas muito diferentes em diferentes leitores, né? É, é uma coisa conhecida isso, né? Pelos escritores, quer dizer, o livro só se completa na leitura, né? Todo livro está incompleto até encontrar os seus leitores. Exatamente por isso, né? Porque a Lisete lê de uma maneira, compreende de uma maneira aquela frase, e eu compreendo de outra, e provavelmente cada uma de vocês também entenderá de outras, né? E quanto mais possibilidades de entendimento um livro provoca, melhor ele é, né? É como se ele acertasse mais, não no erro, mas no numa falta de compromisso com o acerto, né? Assim, não quero acertar, não quero afirmar. As frases, os versos, né? As situações são em aberto, né? Permitem que cada leitor crie o seu livro, né? O livro está inacabado até que ele seja lido, né? Maravilhoso. Queria dar uma conclusãozinha só rápida, Vamos lá. que é a respeito do apêndice, né? Que ele escreve, ao final do livro, ele escreve um apêndice. E eu fiquei quase zangado com ele, com esse apêndice. Eu também. Eu tive a Você mesma também? sensação. Sim, eu lembrei inclusive de você. Ela Eu falou até hoje, inclusive lembrei de ela você. falou isso, é. Eu lembrei de você porque assim, a gente teve até assim, um parêntese muito rápido porque nosso tempo tá acabando, só temos mais 5 minutinhos. Mas assim, a nossa experiência com o livro que estamos fazendo, eu e o Ricardo, estamos aqui trabalhando num livro. E o santificado seja não só veio em sonho, ele veio quando eu estava dormindo, então assim, veja só, Olha, amigas, ó, ler antes de dormir, sim. Mas assim, eu coloquei umas notas de rodapé e o Ricardo falou assim, olha, não acho legal colocar notas de rodapé na obra literária. Eu falei assim, ó, extremamente interessante, maravilha. Porque assim, a explicação não é necessária, não é? Eu lembrei de você na claro, hora, eu lembrei na nota de rodapé, eu lembrei claro. da explicação, você tipo assim, nossa, não, não, simplesmente não. É. É Mas como vamos, se o escritor quisesse induzir a compreensão do leitor, né? Deixa em é o aberto. leitor médio, ele quis explicar para o nosso leitor médio, Exatamente. cara. Exatamente, Eu né? concordo Não fica me plenamente. explicando coisas. E eu marquei, não vou tratar disso agora, não vou gastar nossos 5 minutos assim, mas eu marquei um monte de coisas assim de discordâncias, né? Dizendo assim, olha como existem, não pelo prazer de discordar dele, não é isso. Ele me ganhou, ele me deu um livro lindo para ler, maravilhoso, eu adorei. Mas é como no final dissesse, cara, não fica me explicando nada. Você já disse o que você tinha para dizer, acabou, ponto final. Vai para casa, escreve o próximo, e me traga. Né? Não vem para Não, uma discussão e exatamente intelectual. a nossa conversa, né? Quando a gente estava trabalhando no Exatamente. certificado seja, tinha muitas frases que estavam em aberto e a gente teve até essa discussão, tá? Eu explico para o leitor ou não explico? Eu deixo ele interpretar como ele quiser ou não? Eu acho exatamente isso. Concordo É plenamente com isso. você muito. Que bom. É Que isso, bom. Eu pessoal. acho Voltamos à liberdade. É, a liberdade, exato. Voltamos. exatamente, Giovana, exatamente. Alguém tem mais alguma Eu pergunta? acho que eu queria dar uma palavrinha final. Quer dizer, eu acho que o livro, para mim, serviu para confirmar uma coisa que, que é a minha questão central na vida. Eu existo para servir a essa minha questão, que é a questão da beleza. Assim, a gente precisa de beleza. A gente está num mundo que precisa desesperadamente ser salvo, e eu entendo que a melhor forma de salvar o mundo
é a beleza. É como se esse mundo tivesse abdicado da beleza, né? É como se ele da beleza aquela que a gente tinha falado, né? Transformadora, né? Aquilo que Lisete disse, né? A parede macia, né? A mágica do concerto. A gente não pode abdicar disso, né? A gente não pode abdicar da arte, dos artistas. A gente precisa disso, né? Isso não tem uma utilidade no mundo, mas isso tem uma função. De tal maneira, é tão poderosa essa função, é tão necessária, que se a gente abdica dessa função, se a gente leva todos os artistas e os abandona no parque, né, a vida não tem salvação. Não, a salvação no livro é que ela ficou contaminada, né? Então, mesmo, e a mãe também, né? Então, mesmo ele tendo sido abandonado no parque, aquelas coisas ficaram na casa, né? Ficaram nelas, né? E elas continuam operando com aquelas categorias com que elas foram contaminadas por ele, né? Então, eu acho que essa foi, para mim, a melhor qualidade do livro. Ele tocou em mim nesse ponto em que para mim é central, que é a urgência e a necessidade de nos dedicarmos à beleza, né? Perfeito, perfeito. É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Bom, acho que Só não. agradecer a beleza. Muito. É isso, agradecer a Deus. Ricardo, muito obrigada por participar do Clube do Livro da Página 20. Agradeço muito. Se você quiser fazer parte do nosso próximo encontro, está mais do que bem-vindo também. Nós vamos discutir o livro Sirena de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Acredito que você já tenha. Maravilhoso. Então, assim, seja muito bem-vindo, venha, faça parte. A nossa VIP será a Giovana, que está aqui conosco. Então, venha fazer Ótimo. parte, você é muito mais que bem-vindo. Obrigada por toda a sua inteligência e toda. Imagina. Eu te admiro muito, acho um homem, assim, extremamente não só inteligente, mas muito culto. Então, assim, obrigado por Eu trazer vou um me pouco dessa esconder, hein? Eu cultura estou conosco. me encabulando, vou ficar escondido aqui. Obrigada por trazer isso e Querida, eu que fazer a agradeço gente ganhar muito, tanto com essa conversa. muito obrigado. E eu vou certamente conhecer todas as pessoas na linda noite que a gente vai fazer de lançamento do livro da Sofia agora nesse segundo semestre. Assim, eu acho que outubro, É por isso. ali, a gente está lançando o Sagrado Seja, que eu ainda não sei como vai ser a capa, mas sei que vai ser amarela. Tem que ser amarela. Isso já sabemos. Brigadíssimo, Obrigada, eu virei pessoal. com o maior Obrigada a prazer todo ouvir a mundo. Giovana. Obrigada, Imagina. Ricardo. Obrigada a Tudo de todo mundo bom. por Foi ter muito vindo. Obrigado a bom. você.